O fato é que não temos um único dia de paz, nem um dia de tranquilidade. E qual é a de hoje? Qual é a história de hoje? A história de hoje é que a Jovem Pan, óbvio, né? Jovem Pan, óbvio, ontem, num programa de manhã deles, falando da visita do Lula à Europa e da acolhida que ele tem recebido entre chefes de Estado e também líderes da União Europeia, falando sobre isso, um comentarista de Jovem Pan solta essa asneira aqui. Asneira. Eu quero pôr para vocês aqui o vídeo para que a gente ouça e depois eu vou comentar isso aqui, porque sinceramente é o grau da Jovem Pan, né? É o fundo do poço que essa emissora de rádio chegou. Vamos assistir aqui o comentário feito pelo José Carlos Bernardi. Ouçam, eu vou pôr para vocês aqui. Este é o país que você defende. Quem dera ao Brasil chegar aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha e da maior igualdade que existe. É verdade, é só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra. É sério, a Amanda Klein merecia um Pulitzer só por aguentar essas pessoas. Deveria receber um prêmio, Amanda, porque sinceramente é inacreditável. É inacreditável. O argumento do Bernard é o seguinte, que a Alemanha é rica hoje. Vamos ver aqui o argumento, né? Vamos entender aqui o argumento e por que ele não quer que o Brasil adote esse modelo. A riqueza da Alemanha hoje é decorrente, é consequência do massacre empreendido pelos nazistas contra os judeus. Ou seja, os alemães nazistas expropriaram os judeus, né, as propriedades, os comércios dos judeus, expropriaram os bens dos judeus e mataram os judeus, roubaram dentes de ouro, roubaram todos os pertences dessas pessoas, e a Alemanha hoje é rica por causa disso. Esse é um argumento imbecil, esse é um argumento tosco, esse é um argumento errado, falso, apresentado por esse animal. E a pergunta que eu levanto é de onde surgem essas pessoas? Onde a Jovem Pan vai procurar para encontrar essas aberrações? Porque aqui você tem um erro histórico, né? A pessoa não sabe história, a pessoa não sabe o mínimo da história da Europa pós-guerra, não sabe o mínimo. Isso aí aprende na escola. Eu aprendi isso na 5ª série, eu acho, gente, não é possível. Isso aqui você aprende na escola. De onde esse cara tirou essa conclusão esdrúxula, idiota, de que a Alemanha é hoje rica por causa da Alemanha nazista roubando judeus? De onde esse animal tirou isso? Não é possível. Isso aqui é mais ridículo, é mais absurdo do que aquelas pessoas que dizem que países como Portugal e Espanha são prósperos, entre aspas, hoje por causa do colonialismo, porque roubaram o ouro e a prata da América Latina. E vale abrir um parênteses nesse segundo caso, porque a história é bem mais complicada do que isso, né? De fato, Portugal e Espanha prosperaram, roubando riquezas das Américas, de fato prosperaram durante um período, e depois afundaram, depois chafurdaram na miséria. Século XIX, Espanha e Portugal eram um dos países mais pobres da Europa. Adotar esse argumento, né, de que um país é rico hoje porque em algum momento no passado remoto teve riquezas é ridículo. É um falseamento da história. Como pensar, por exemplo, a Itália é rica hoje porque um dia o Império Romano dominou boa parte do mundo conhecido. O Império Romano foi próspero, foi rico, depois foi invadido, foi desmantelado, foi saqueado, foi pilhado, empobreceu. Depois houve renascimento. Algumas cidades italianas realmente prosperaram. Depois decaiu. Século XIX, a Itália é um dos países mais pobres da Europa também. Exportou milhões e milhões de cidadãos para o mundo. Só o Brasil e os Estados Unidos recebeu, dezenas de milhões de italianos como imigrantes. A história não é gradual nesse sentido progressivo. Ela tem os seus altos e baixos, tem, seus momentos. Inclusive, para quem se interessa por isso, né, pela história do capitalismo, recomendo a leitura desse livro aqui, olha. Se chama The Relentless Revolution, A History of Capitalism, escrito pela Joyce Appleby, ou Appleby, não sei, Appleby deve ser, Appleby, e em português seria A Revolução Infatigável, A Revolução Incansável, que mostra, né, a história do capitalismo e seus altos e baixos também, e como a Revolução Industrial foi uma consequência de vários fatores, e inclusive de uma mudança de mentalidade em relação ao mundo e à natureza. E daí eles falam brevemente sobre a história da Espanha e Portugal aqui, como foram países que de fato exploraram, toneladas de minérios, né, de minérios valiosos das Américas, e esse dinheiro aí foi para outros locais, foi para guerras, foi para construir palácios, foi para gastar. Gastaram.
A Espanha foi a bancarrota aqui, né? Fizeram tanta prata no mercado mundial que a prata despencou. Ou seja, a história tem suas nuances, suas sutilezas, e tem gente que quer falsear a história para vender, sabe, uma imagem equivocada. E daí, voltando à história da Alemanha aqui, porque é mais importante do que a história de Portugal, Espanha e Itália, voltando à história da Alemanha, como eu falei, isso você aprende no colégio, na escola, na quinta série, sexta série, eu não sei, que é a história do pós-guerra. Você tem a Guerra Mundial. De fato, a Alemanha vai e expropria judeus, mata milhões de judeus. Empresas alemãs, né, como Bayer, por exemplo, que hoje é uma empresa gigantesca da área farmacêutica, a Bayer lucrou também com experimentos humanos feitos com judeus. Então, assim, a história é pavorosa, a história é bizarra mesmo, e o que fizeram com os judeus é aquela coisa que a gente sabe, né, é uma abominação. Mas não foi isso que fez com que a Alemanha seja próspera hoje. Porque no pós-guerra, você tem os aliados que invadem a Alemanha, são 4 aliados principais, né? Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Esses 4 grandes aliados invadem a Alemanha, 3 pelo Ocidente, Reino Unido, França e Estados Unidos, e a União Soviética pelo Oriente. Eles invadem a Alemanha e derrubam o regime nazista. Hitler se mata e acaba lá o regime. De um lado ficou uma parte para a União Soviética, sob controle virtual da União Soviética, e as outras 3 partes viraram partes do Reino Unido, Estados Unidos e França. Só que depois da guerra, a Alemanha estava completamente devastada. Completamente devastada. Isso que não é nem sequer, sabe, estava numa crise econômica. O país estava devastado, estava obliterado. Cidades inteiras sumiram do mapa. Cidades inteiras em ruínas. A economia do país estava devastada. A infraestrutura havia sido destruída na guerra. Porque você pode imaginar, né? Alvos estratégicos numa guerra, quais são? A parte da indústria bélica e pontos que mantêm a economia de guerra funcionando. Então, os aliados foram e atacaram esses pontos. Atacaram a parte industrial, as ferrovias. Destruíram o país. Destruíram. Não sobrou pedra sobre pedra em certas cidades. Basta pensar, por exemplo, no bombardeio de Dresden, que é famoso, né? Que era uma cidade que não tinha interesse estratégico, e os britânicos bombardearam Dresden para retaliar os bombardeios da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, no Reino Unido. Eles destruíram a cidade. Isso é contado com mais detalhes no livro do Kurt Vonnegut, que se chama Matadouro 5. Ele conta a história desse bombardeio em Dresden. Ou seja, a Alemanha foi devastada. E quando você vê, né, vídeos, histórias e lê livros sobre pós-guerra na Alemanha, era algo assim desolador. Não havia nada, não havia pedra sobre pedra. As pessoas não tinham trabalho. Foi devastada a economia alemã. E daí, qual foi a resposta? Como eles procederam depois para reconstruir a Alemanha? E daí, bem, houve uma reestruturação do país, caiu o regime nazista, e também há o que se chama de Plano Marshall, que foi um programa implementado pelos Estados Unidos para ajudar a reconstruir os países devastados pela guerra. E daí eles foram ajudar, principalmente o Reino Unido, a reconstruir o país. Também foi devastado pelos bombardeios nazistas, né, o que chama de Blitz, foi devastado, e daí foram reconstruir Reino Unido, foram reconstruir parte da França, que foi destruída, foram reconstruir parte da Itália, foram reconstruir a Alemanha também. E aqui entra não apenas uma questão econômica na reconstrução, mas uma questão ideológica também, né? Porque daí, após o fim da Guerra Mundial, começa a tal Guerra Fria. E aí você tem uma disputa ideológica, geopolítica, econômica também, entre países capitalistas e a União Soviética e seus países satélites, as economias socialistas. E aí a disputa passa a ser pela mente das pessoas. O mundo capitalista quer vender a imagem de que o capitalismo é melhor, e o mundo socialista quer vender a imagem de que o socialismo é melhor. E daí eles dividem, né? Eles particionam a Alemanha em 2 partes, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. Berlim estava no meio da Alemanha Oriental, dividido em 2 partes também, Berlim Ocidental, Berlim Oriental. Eles dividem a Alemanha, e daí a Alemanha se torna um campo de batalha ideológica também, para provar para o mundo qual sistema era melhor. A Alemanha se torna um campo privilegiado dessa disputa ideológica da Guerra Fria. Eu recomendo que vocês leiam um outro livro chamado Cortina de Ferro, escrito pela Anne Applebaum. E a Anne Applebaum, ela conta a parte oriental, como foi o domínio sob influência, né, soviético. E o que aconteceu com a Alemanha Oriental nesse período. As consequências para a Alemanha Oriental foram muito piores do que para a Alemanha Ocidental, porque o que a União Soviética fez foi expropriar de fato, né, foi tomar uma grande parte do maquinário industrial alemão, como reparação de guerra. Então eles vão lá e pegam esses materiais, um monte de material industrial, e levam para a União Soviética. No caso da Alemanha Ocidental, também tiveram que pagar a reparação para os Estados Unidos e para os aliados, em parte com cérebros, não literalmente, né? Em parte com cientistas, com pesquisadores. Muitos cientistas alemães foram levados para os Estados Unidos para ajudar nos projetos americanos,
Então, em grande parte, isso aí foi decorrente da reparação da guerra, mas também com patentes. Durante 10 anos, se não me engano, os alemães tiveram que abrir suas patentes totalmente para os aliados. Mas houve esse plano Marshall que tinha esse projeto de reconstrução desses países. Então eles injetaram grana, injetaram dinheiro para ajudar a reconstruir a economia alemã e, nesse sentido, manter a Alemanha ocidental, nesse caso, sob esfera de influência dos países capitalistas. O milagre econômico alemão do pós-guerra se dá entre 49 e anos 60. E há um boom econômico na Alemanha. Eles chegam a ter, naquele período, emprego pleno. Havia em torno de 1,2% de desempregados na Alemanha naquele período. Inclusive foi nessa época também que eles fizeram grandes programas de imigração também, de trazer italianos, de trazer turcos para trabalharem na Alemanha, porque faltava mão de obra. O crescimento econômico da Alemanha não tem a menor relação com o regime nazista, com a guerra, com os judeus, com o Holocausto. Não tem a menor relação com isso. Tem a ver com o pós-guerra. O país devastado que vai se reconstruir com ajuda, com o dinheiro dos americanos, vão reconstruir sua economia e reinventar a nação posteriormente, sem o fascismo de preferência, desnazificando a nação. E essa reconstrução leva décadas. Depois há uma estagnação econômica, há uma recessão econômica na Alemanha também, o país entra no buraco, depois se recupera, e no século XX em diante se torna essa potência econômica que é hoje. Isso não tem a menor relação com o nazismo, isso não tem a menor relação com o Holocausto. De onde esse cara tirou essa noção esdrúxula e falsa da história? De onde esse cara tirou isso? Inclusive tem um documentário bem interessante na Netflix chamado Uma Morte em Vermelho, que conta a história da reunificação das Alemanhas, isso após a queda do Muro de Berlim, e como há um programa também econômico na Alemanha unificada para tentar pôr em pé de igualdade a economia capitalista, a economia da Alemanha Ocidental e o modelo anterior socialista da Alemanha Oriental. E como foi necessário um esforço enorme, porque havia um descompasso entre as duas Alemanhas, né? Uma muito mais desenvolvida, muito mais próspera, e a outra muito mais atrasada. Então eles tiveram que unificar. E é um filme muito interessante chamado Adeus Lenin, que também é muito legal, é um filme de comédia, contando essa história da reunificação. E essa é uma segunda etapa de prosperidade da Alemanha. E daí depois, né, que há uma reação negativa a essa fala desse comentarista do Bernard, é óbvio, né, que daí tem que vir pedir desculpas, né, vem pedir desculpas. E daí vamos ver qual foi a desculpa dada pelo Bernard aqui. Ele diz o seguinte: foi uma nota emitida pela Jovem Pan. Então diz o seguinte: por meio dessa nota, o jornalista José Carlos Bernard pede desculpas após posicionamento feito no Jornal da Manhã, transmitido em 16/11/2021, ontem, em uma discussão com a comentarista Amanda Klein. Daí, citando aqui o Bernard: peço desculpas pelo comentário infeliz que fiz hoje no Jornal da Manhã, primeira edição, ao usar um triste fato histórico para comparar as economias brasileira e alemã. Fui mal entendido, é claro, nós que entendemos errado. Fui mal entendido. Não foi a minha intenção ofender a ninguém, a nenhuma comunidade. É só ver o contexto do raciocínio. Ou seja, ele acha que está certo. O cara ainda acha que está certo. Ele acha que a comparação idiota que ele fez, falsa, historicamente falsa, tem um contexto. Tem um contexto. Mas, de qualquer forma, não quero que sobrem dúvidas sobre o meu respeito ao povo judeu e que, reitero, tudo não passa de um mal-entendido. Obrigado. Não é um mal-entendido. É falso. O que ele disse é falso. Não é um mal-entendido. Não fomos nós que entendemos errado o que ele disse. É falso. É historicamente falso. É empiricamente falso. Não há a menor relação entre a prosperidade da Alemanha e o Holocausto. Não há a menor relação. Eles não sabem nada. São os ignorantes. Não tem a menor relação uma coisa com a outra. Que absurdo! Mal entendido. E é claro, né, que um sujeito como esse não vai ser punido pela emissora, né, não vai ter, vai continuar lá falando suas merdas, porque, basta pensar, né, você teve um jornalista que agrediu um entrevistado na Jovem Pan, tá lá trabalhando, você teve um outro que disse que se a filha fosse estuprada, queria perguntar, mas qual é o contexto? Qual é o contexto desse estupro aí? E talvez deixasse a filha de castigo. E depois ele volta atrás e diz, não, eu mataria o cara, eu mataria o estuprador. E tá lá trabalhando. E agora tem um outro aqui que propaga falsidade histórica. É falsamento histórico isso aqui. Isso é falso. E vai estar lá trabalhando também, óbvio, né? Ai, sinceramente... Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui e sobre pessoas que instrumentalizam a história para fins ideológicos. Porque é isso que eles fazem, né? É pegar eventos históricos e falsear esses eventos históricos para defender uma agenda ideológica. E isso é eficaz. Isso serve tanto à direita quanto à esquerda também. As pessoas fazem isso. Falsear a história
passar pano para ditador, para fascista, para genocida. Fazem isso. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!